Vocês sabem aqueles dias que a gente não sabe o que fazer com o nosso cabelo? Esse é o meu dia hoje, gente. Eu não sei se eu prendo, eu não sei se eu solto, eu não sei se eu boto ele de lado, se eu boto ele no meio. Ele não tá no melhor dia dele, então assim, tá meio estranho, né? Ó céus! Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui, Maria Antonieta, escrito pelo autor, pelo escritor Stefan Zweig. Vocês podem aí me dizer como que fala o nome dele, porque sempre tem aquela pessoa que conhece o autor, que sabe como fala, conhece ali a língua, que é austríaco, se eu não me engano. O Stefan Zweig era um austríaco, então aqui a linguagem seria essa. Eu não sei como falar, mas eu sei que ele era um cara muito, muito divertido. E foi isso que ele me proporcionou durante essa leitura, muita diversão, mas eu confesso que também um certo desconforto. Olha a carinha dele, gente. Olha a carinha do bigodinho. Olha o bigodão. Esse é o nosso livro do mês. Para quem não sabe, gente, tem uma playlist aqui no canal com todos os livros que eu indiquei, eu acho que desde o mês de julho. Eu acho que eu comecei no mês de julho, mas eu não tenho certeza. Então vocês podem aí me corrigir aí, o pessoal que às vezes sabe melhor do que eu posto por aqui, né? Porque é muito vídeo e eu acabo esquecendo. Mas já tem alguns meses que eu comecei esse projeto de todo mês indicar uma leitura para vocês, né? Para as meninas que me acompanham, mas também para o público em geral que tem interesse em leitura e leitura boa. Eu nunca tive um super interesse na Maria Antonieta, para deixar isso bem claro. Basicamente, o que eu sabia sobre ela é o que eu li nos livros de história e daquele filme da Sofia Coppola, que eu assisti há muitos anos atrás, e eu preciso ser muito sincera em dizer que eu não gostei, né? Não foi ali o meu estilo de filme, ok? Apesar de eu gostar muito da Kirsten Dunst, que é a atriz que fez a Maria Antonieta naquele filme, eu achei o filme meio chiclete. Esse é o nome que essa é a palavra que eu uso para definir o filme, chiclete, gente. Sabe, tinha uma coisa meio estranha naquele filme. Não me perguntem, eu não vou saber elaborar muito bem. E também já tem muito tempo, então eu não sei como eu me sentiria sobre esse filme hoje como uma mulher adulta, né? Eu era uma menina quando eu assisti. Então, digamos que esse foi o meu primeiro contato com a figura histórica da Maria Antonieta. Mas eu acabei ganhando muito mais do que isso durante essa leitura, porque o Stefan Zweig, ele era muito amigo do Freud, pelo que eu sei. Eu não sei a vida dele toda, tá, gente? Não é a sabidona aqui, não. Eu sei um pouquinho, bem pouquinho. E ele tinha ali todo aquele entusiasmo sobre a psicanálise, que é a ideia de você entrar na cabeça de alguém e entender as motivações, entender a psique daquela pessoa, né? A ideia do inconsciente, de que existem coisas que nós somos e que nós fazemos que nós não temos total consciência, que nós não temos consciência nenhuma, na verdade. Então, o Stefan, ele vai escrever essa biografia de um ponto de vista totalmente contaminado, digamos assim, pela análise psicológica das personagens, eu diria psicanalítica mesmo, né? Ele vai se propor aqui a entender Maria Antonieta não como aquela figura histórica, como aquela figura de uma rainha, de uma líder, de uma autoridade, né? Ele vai se propor aqui a entender a mulher que ela era, a psicologia feminina dela. E foi isso que, na verdade, me fascinou nessa leitura, né? E fez eu querer ler, apesar de não ser uma entusiasmada, interessada em Maria Antonieta, né? Justamente porque eu vi a Tati Feltrin fazer uma análise desse livro, e aí eu acabava colocando na cesta de compras da Amazon e não comprava. Um dia estava no sebo, inclusive fiz aqui um vlog desse dia no sebo, um sebo maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, gente, que quem quiser conhecer se chama Beta de Aquários, e eles tinham esse livro lá. Eu falei, bom, agora tá num bom preço, tá aqui na minha mão, vamos levar, vamos ler.
E alguma coisa me chamava no livro. Eu li esse livro, gente, durante um período meio complicado, que eu ainda estou vivendo, que é essa questão aí da labirintite, da tontura. Então eu demorei um pouco para terminar. Talvez eu tivesse lido mais rápido se não fosse esse problema de saúde. E, é claro, todas as obrigações que eu tenho no meu dia a dia. Então o livro ia ficando de lado, mas eu não sei explicar a vontade que eu tinha de ler esse livro. Porque era assim, eu tava fazendo alguma coisa e eu tava assim, ai, mais tarde eu vou sentar para ler. Sabe? Aquela sensação, eu juro pra vocês que tinha muito tempo que eu não me sentia assim, com uma leitura. Eu diria que muito tempo mesmo. Porque quando a gente fica adulto, eu acho, os livros eles se tornam fonte de conhecimento. Então eu leio muitos livros sobre psicologia, sobre energia feminina, sobre tarô, sobre astrologia. Eu trabalho coisas técnicas, teoricamente técnicas para mim. Eu trabalho com isso, porque é o caminho que eu tenho, a jornada que eu tenho de conhecimento. Mas eu juro pra vocês que já tinha muito tempo que eu não li um livro tão gostoso de ler. Porque é aí que entra a questão. É gostoso. É gostosinho, é muito divertido. Ele tem uma maneira de puxar você para a leitura que é o que? Ele tem uma narrativa muito honesta, muito sincera, sempre deixando muito claro ali que tudo tem dois lados. Quando você faz uma biografia, gente, você escreve uma biografia, é muito complicado ali aquela linha entre você romantizar aquela pessoa e você ser simplesmente bem objetivo sobre quem ela era. Você não pode meter o pau, você também não pode jogar um monte de mel sobre a pessoa. Então existe uma centralidade que um biógrafo tem que ter, que ele consegue alcançar aqui de uma maneira magistral, entende? E sempre se mantendo no propósito, que é contar o quê? O que está no subtítulo. Uma mulher comum, porque o subtítulo é O Retrato de uma Mulher Comum. Então ele vai nos apresentar ela como uma figura extremamente feminina. E aí pode ser que ele incomode algumas mulheres. Por quê? Porque ele vai partir de um pressuposto bem característico do que é uma mulher feminina, tá, gente? Uma mulher receptiva, uma mulher delicada, uma mulher que quer ser amada, uma mulher como um ser muito físico, que quer sentir prazer, que quer se divertir, que quer girls just wanna have fun, né? Cyndi Lauper já falou isso há muito tempo atrás. Shania Twain também, ou Shania, né? Shania Twain também, né? Quando diz man, I feel like a woman. The prerogative of a woman is to have fun. A prerrogativa feminina é se divertir. Então eu não sei porque que às vezes quando a gente fala que o feminino ele tem que ser alegre, ele tem que se soltar, algumas mulheres veem isso como uma espécie de infantilização do feminino. E não é isso, né? Eu tô com a Cyndi Lauper, gente. E eu estou com o Stefan Zweig. Então ele vai mostrar ela como essa figura extremamente feminina, que precisava, digamos assim, de uma polaridade maior do masculino no seu rei, no seu esposo, que foi o rei Luís XVI, eu acho, né? Gente, se eu errar alguma coisa, é porque é muito nome, tá? Deixa eu ver aqui, é só para não fazer nenhum mico assim muito grande aqui. Eu não sou boa com data não, tá? Luís XVI, é isso mesmo, né? Então assim, ele era um homem muito voltado ali para se esconder da vida, né? Enquanto ela, que tinha toda essa energia feminina, queria se jogar, queria se divertir, queria aproveitar, queria o melhor, queria ter experiências, como eu sempre falo aqui, né? E eu me lembro sempre da Marie-Louise von Franz naquele livro O Gato. Né? Experiências estáticas, né? Estáticos aqui é com X mesmo, de êxtase, que é uma coisa que vem com o feminino, vem dessa vontade de dar vida a coisas. E quando ela casa com ele, ela era muito novinha, então ela não tinha ainda um direcionamento para toda essa energia que uma rainha centrada pode utilizar para ajudar o seu povo, para se interessar pelas coisas. Vide aí a própria Sisi, né? O Sisi, que foi da Áustria, muito depois da própria Maria Antonieta. Então, assim,
existe ali uma forma de você usar essa energia feminina, que ela tinha muito forte, para coisas construtivas, mas como ela não tinha para onde jogar aquilo, ela acaba ficando aquela coisa vazia, né? É só diversão pela diversão. E isso vai arruinando a reputação dela naquele país e, eventualmente, fica muito fácil usar a figura dela ali. A gente sabe que a figura, ele vai até fazer esse comentário, né? Da figura feminina, que é execrada, né? Que se ela for sensual, se ela for bonita, se ela for famosa, pronto, ela é um polo de crítica, né? E até lembrei da Marilyn Monroe quando eu li isso aqui. Que também meio que segurou e ainda segura. Vocês veem esse filme horroroso aí que fizeram há pouco tempo sobre ela. Como ela segurou toda essa projeção em cima dela, né? E isso acontece muito com a Maria Antonieta também. Como é que você aprendeu quem foi Maria Antonieta na escola? Eu aprendi como demônio, né? Era uma mulher terrível, aquela história do se não tem pão, comam brioches, o que de fato não é verdadeiro, tá, gente? Primeira fake news da história, talvez. Mentira, tem fake news desde o início. Ela tem aquela receptividade, ela tem aquela necessidade de que algo externo, de certa forma, a ajude a dar estrutura às coisas. E essa teria sido a polaridade do rei. Ele vai falar muito sobre isso aqui, tá? Quem gosta de psicologia, vale a pena ler esse livro pela análise que ele faz tanto de Maria Antonieta quanto de Luís XVI, né? Ela como uma polaridade extremamente feminina e ele como uma polaridade que não consegue ser a masculina. E por isso, a indecisão dele, a falta de foco, a falta de firmeza, né? A maneira como ele parecia esperar que as coisas se resolvessem sozinhas, acaba de muitas formas tornando para ela um peso, principalmente ali no final, né, quando já está ali a Revolução Armada, quando eles já estão presos, ou quando eles estão prestes a serem confinados no Trianon. Você tem ali aquele momento em que ele tinha que ter tido mais ação, em que ele tinha que ter tido mais postura, e ela meio que tem que fazer as coisas que ele não fazia. E a gente vê ali como que uma relação amorosa ou uma relação de marido e mulher, eles não eram amantes, na verdade, né, gente? Não se amavam, mas eles eram marido e mulher, eram rei e rainha, né? E como que uma mulher, dentro de uma relação em que a polaridade masculina no seu parceiro homem não vai ao encontro da sua polaridade feminina, ela fica sobrecarregada, né? E ela fica perdida. Eu vou até fazer um comentário que não tem nada a ver com esse livro, mas eu acho que tem muito... Fala um pouco sobre essa questão da polaridade, que foi o que me chamou mais a atenção aqui, óbvio, porque tem a ver com todo o meu interesse por esse assunto, por energia feminina, por psicologia feminina e masculina, que, para fazer o comentário extra, né, entre o parêntese aqui, tem aquela série, um reality lá na Netflix, que é The Ultimatum, o ultimato. E basicamente os casais, eles têm que decidir se ficam juntos ou um quer casar, o outro não quer, e ali eles vão ter a oportunidade de conhecer outras pessoas, enfim, né? Talvez isso faça com que aquele que está evitando o casamento finalmente se decida. E tem um casal muito interessante em que ela quer ser livre, ela quer aproveitar aquela experiência para conhecer outros homens. E ele está muito decidido de que ele quer ela. É muito interessante a gente ver como ela, que tá assim indecisa, que tá, sabe, cheia de opções, ela não sabe muito bem para onde ir, ela acaba realmente ficando com ele. Ela gostava dele, é óbvio, mas a maneira como ele tinha certeza, a maneira como ele se posicionava sempre muito firme, aquela energia toda que essa menina na série tinha, ela é estruturada por esse cara que não tem dúvida. Então, se você tem uma mulher que tem certeza e um homem que tem dúvida, você não chega a lugar nenhum no relacionamento. Mas se você tem um homem com certeza e uma mulher com dúvida, você chega, porque o homem vai dar a segurança que a mulher precisa. A polaridade masculina vai dar vai ter aquela posição firme de montanha, né? Para que a mulher se segure, para que a mulher se sinta segura. E é uma coisa que Maria Antonieta realmente não teve. Ele vai falar extremamente sobre isso aqui. Não da parte do rei. Tem um amante, tem um homem que
tentou de várias maneiras ajudá-la aqui. Achei muito interessante acompanhar essa história de amor também. Tem até uma história muito bonita sobre a aliança que ela dá para ele, né? Vocês leiam o livro e descubram. Eu juro pra vocês que eu terminei muito triste esse livro, sabe? Eu fiquei triste com a história de Maria Antonieta, eu fiquei triste com a história da França daquele momento em que, sinceramente, a meu ver, é claro, gente, não vou entrar em políticas aqui, mas eu acho que foi só tragédia. Foi tragédia pra todo mundo. Eu entendo todo mundo nessa situação, acho que eram tempos estranhos, né? E a gente, às vezes, caramba, a gente revive tempos estranhos, né? Em que existe uma energia coletiva que a gente não sabe explicar muito bem o que é. E é um pouco do que ele vai mostrar aqui. Tem momentos, vocês não estão entendendo, gente, o Stefan Zweig é engraçadíssimo. Então tem um momento aqui tem momentos aqui que eu morri de rir com a maneira como ele estava contando pra gente sobre a própria Revolução Francesa, né, e como que uma pessoa acaba depois ficando contra a outra e que na verdade quem era aliado acaba ficando contra e no final tava todo mundo com medo, querendo matar todo mundo, enfim, aquela coisa da coisa sanguinária que aqueles tempos tiveram, e como isso deixou todo mundo completamente enlouquecido, né? Parecia que não havia limites para o tanto de sangue que podia rolar aqui. Ele vai contar uma situação sobre uma das melhores amigas de Maria Antonieta, que parece que degolam a mulher e levam a cabeça para onde ela e o marido, o rei, estavam sendo confinados, né? E aí eles queriam que ela visse que a amiga dela tinha sido morta, que a amiga dela tinha sido esquartejada, alguma coisa nesse sentido. E é uma coisa tão horrenda, ela desmaia quando ela descobre, né, ali, enfim, na narrativa do autor. E eu fico, gente, meu pai do céu, meu Deus, como... É uma coisa muito horrível, gente. É uma coisa muito horrível. Por outro lado, o povo também vivia uma situação absurda, né, de completa indiferença da parte dos seus monarcas, por parte daqueles que deveriam se importar. Então é o que eu falei, não tem como você ler isso aqui, você não ficar profundamente triste com a miséria humana que esse livro, que essa narrativa aqui, que a biografia vai mostrar, não só da própria Maria Antonieta e de todas as chances que ela perdeu de ser uma mulher de valor, né? Ela acaba realmente não se tornando uma figura de valor para o povo, para o país, né? Como a gente tem outras rainhas que souberam usar a sua energia feminina, e o papel da rainha sendo o polo feminino de liderança, né, que é um polo de cuidado, é um polo de intimidade. A rainha é aquela que deveria se importar humanamente. O rei tá lá, vamos dizer, fazendo lá as coisas que são mais da ordem. E a rainha é aquela coisa da imperatriz no tarô, né? É aquela que está cuidando para que as coisas fertilizem, para que as pessoas estejam bem. Ela era uma figura que podia ajudar o rei a decidir, porque ela era como uma espécie de mãe, né, para o povo. E ela não quis essa posição, né? Acho que também ela não tinha consciência. A crítica dele ao rei Luís XVI é muito dura. Eu até como astróloga, eu fui lá no site AstroTheme, eu consegui entender energeticamente algumas das questões que ele vai trazer aqui. Por exemplo, o fato de que no dia em que a Bastilha, que é a queda da Bastilha, o rei anota lá no diário dele: não consegui caçar hoje. Ou alguma coisa assim: não consegui caçar. Hoje não teve caça. Tipo, uma coisa louca acontecendo no país, e o rei estava lá preocupado com a coisa cotidiana dele. E ele tinha um Martezão em Virgem, ali na casa 1 em Virgem, no ascendente em Virgem, quer dizer, muito voltado ali para a ordem dele, das coisinhas, da maneira como ele queria que fosse. Isso talvez tenha tirado da parte dele a coisa bélica, né? A ação que ele deveria ter tido em vários momentos que ele não teve. Por que eu estou indicando esse livro? Primeiramente porque foi uma leitura maravilhosa que me tirou ali do buraco de comiseração, de estar me sentindo mal, de estar num momento meio complicado, né, gente? Olha, não é fácil você descobrir que você tem 31 anos e você tá com labirintite, né? Ou que você tem alguma coisa que tá causando tonturas em você,
porque é muito chato, né? Você não conseguir ficar, às vezes, né? Você tá ali no seu momento de descanso e você ficar se sentindo tonto. Enfim, então eu tava nesse momento, assim, muito chato, muito... sabe, quando a gente quer se entregar à vitimização, porque eu... E nesse momento esse livro me salvou disso, até porque me deu uma percepção muito grande, as falhas que existem quando a gente não tem paixões. As únicas paixões de Maria Antonieta eram a diversão. Então a gente precisa pensar naquilo que é paixão, mas que é construtivo, que pode ser bom para mim e para outras pessoas. Como que eu posso tornar a minha paixão algo que serve outras pessoas e não algo que só serve a mim? Então, o livro traz uma série de insights, além de ser, como eu falei, uma leitura gostosíssima, porque ele é um cara engraçadinho, né? Ele é cheio de sarcasmo, uma leitura gostosa. Tanto que eu terminei dizendo assim, gente, eu quero ler outras coisas do Stefan Zweig. Eu quero ler, enfim, tudo que esse cara escreveu, porque não interessa se ele escreveu sobre a lâmpada ali no meu ventilador, com certeza vai estar muito bem escrito, então eu quero ler. E eu acho que vale a pena, assim, vocês terem contato com isso. Também para o projeto da primavera, quem está procurando a biografia de uma mulher que queira conhecer melhor, você pode optar pela biografia da Maria Antonieta, ok? Sem questões de política aqui, tá? Eu acho que todas as figuras femininas de grande impacto são interessantes da gente conhecer, e as de baixo impacto que a gente nunca ouviu falar também. Então, conhecer figuras femininas, e olha, gente, eu amo biografia, então eu leio de homem, de mulher, de qualquer um. Eu tô lendo a do Churchill tem mais de um ano, que é um negócio de mais de 1000 páginas. Então, assim, eu gosto de biografia, mas eu acho interessante que nós, como mulheres, nós tenhamos a oportunidade de conhecer a trajetória feminina de outras mulheres, o que elas erraram, o que elas acertaram, como que eu posso aprender com elas. Mesmo que tenha sido uma mulher que viveu há mais de 200 anos, 300 anos. Se eu ainda não te convenci a ler esse livro, eu vou ler essa frase aqui. Apenas a deusa da liberdade, presa em seu mármore branco, manteve-se imóvel e contínua a olhar à distância, em direção a um alvo invisível. Nada tinha visto, nada ouvira, severa, mira por cima da labuta desenfreada e insana dos homens, em direção à eterna distância. Não sabe e não quer saber o que se faz em seu nome. Stefan Zweig, senhoras e senhores. Então, assim, essa é a nossa indicação de leitura para o mês. Estou muito satisfeita, né, procurando já novas leituras desse cara. Esse mês eu li só terror. Eu terminei de ler esse aqui no início do mês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente, porque é esse bichinho aqui que eu anoto as minhas leituras, né? Meu outro caderno acabou, eu comprei esse aqui, que foi indicado por vocês. Alguém me indicou lá no Instagram esses cadernos inteligentes, né? Que você tira a página e coloca páginas novas. Então, assim, eu gosto de escrever, assim, ó, sobre as obras que eu leio. Eu faço como se fosse uma pequena resenha, né? Então, esse mês eu li o livro da Maria Antonieta, terminei de ler. Li O Iluminado, do Stephen King, livro de suspense, mistério, terror psicológico. Achei o livro maravilhoso, infinitamente melhor que o filme, inclusive. Desculpa aí quem gosta do Kubrick, mas eu não sou muito fã do filme, eu amei o livro. O livro tem todo um significado, e eu fico pensando se aquele cara lá que é o protagonista, para quem já conhece a história, eles vão ali, ele vai ser zelador de um hotel durante o inverno, eles ficam presos, ele, a esposa e o filho, e o cara enlouquece por causa do hotel. No filme dá a impressão de que o cara é louco, mas no livro fica muito claro que o hotel era um lugar amaldiçoado mesmo. E pra mim é aquela coisa entre transcendência e materialismo. A pessoa muito materialista, que não acredita em espírito, que não acredita no mal, que não acredita em alma, que não acredita em nada disso, ela quer achar uma explicação psicológica para a coisa. Mas se você acredita que o mal existe, você pode acreditar que aquele hotel ele estava amaldiçoado, né? Então, e ver ali
o cara, o Jack Torrance, o protagonista, como essa figura que poderia ter sido salva se ele fosse alguém menos duro. O ódio que ele nutriria por ele mesmo é o que no final torna ele tão fragilizado para ter ódio por outras pessoas, né? Leiam um livro, gente, é muito interessante. Stephen King fez um trabalho incrível. Aí depois eu li outro, porque eu saí comprando vários livros do Stephen King. Aí eu comprei Salem, e aí eu vi um vídeo da Tati lá no canal dela, no canal da Tati Feltrin. Gente, eu não faço introduções pra Tati, porque eu não acredito que precise, né? Tati Feltrin, eu acredito que a grande maioria das pessoas que gostam de ler conhecem, né? Ela falou sobre Salem, eu li Salem, achei muito divertido, dá pra dar um medinho, já, gente, sem brincadeira. Stephen King tava meio virado no giraia nesse livro, mas não é tão bom quanto o Iluminado, não é tão profundo, né? Aí eu li Crônica da Casa Assassinada. Que misericórdia, gente. É porque eu tô com preguiça de pegar os livros ali, mas misericórdia. Isso foi um livro de horror. Gente, eu terminei de ler esse livro enojada. Desculpa aí quem gosta, eu não gostei do livro. Não tô dizendo que o livro não é incrível, não estou dizendo que o Lúcio Cardoso não é genial, mas eu estou dizendo que, pra mim, a leitura foi difícil. Eu sentia que eu tinha que tomar um banho toda vez que eu terminava esse livro por causa de tanta gente ruim, de tanta gente cruel, de tanta gente maléfica, e eu não vejo a protagonista Nina como uma pessoa forte, importante, uma figura feminina. Não, ela era extremamente manipuladora, vazia e vingativa, e os outros eram hipócritas. Então assim, gente, olha, vou te falar, não tem ninguém que se salve nesse livro. Então, assim, não tem redenção, entende? Então, eu sou romântica. Eu gosto de redenção. Assim, não tem quem se salve. Não tem. E eu sou romântica, gente. Eu gosto quando tem uma possível redenção numa história, sabe? Então, assim, nunca lerei esse livro novamente. Uma vez foi suficiente. E eu li um conto do meu livro Contos de Horror do Século XIX, que é A Família do Vurdalak. A Família do Vurdalak, ou A Família Vurdalak. É uma coisa assim, gente, é um conto de terror sobre vampiros, maravilhoso, escrito por um cara que tem o nome Leon Tolstói, né? Eu acho que é isso mesmo. Que vinha ser primo do Tolstói. Gente, mas o cara escreveu um conto incrível, eu nem sabia que ele existia. Mas eu adorei o conto e também foi o único que eu consegui ler daquele livro durante esse período aí desse mês. Lendo nesse momento o It, do Stephen King, né? Eu nunca cheguei a ler, eu vi o filme mais antigo eu vi, gostei muito. Tá ficando longa essa parte aí sobre as minhas leituras, mas enfim. Sobre filmes, o pessoal também perguntou, e eu tô lendo essa beleza aqui, gente, que livro incrível. Vocês não fazem ideia de como que esse livro é incrível. Se chama História das Mulheres no Brasil. E são vários textos de vários escritores diferentes compilados pela Mari Del Priore. E é fascinante. Gente, toda mulher brasileira devia ler esse livro para conhecer um pouco mais da história das nossas antepassadas aqui nessas terras. Mas, enfim, sobre filmes. Eu assisti o filme da Marilyn Monroe, que eu comentei, fiz até aqui um vídeo sobre o mapa astral dela. Eu achei o filme horrorível. Usei aqui um adjetivo que eu usava na minha infância, mas tudo bem, voltei à infância aqui. O que acontece, gente, é o seguinte. Eu sei, as pessoas dizem assim, você não entendeu o objetivo. O objetivo do livro e do filme é falar sobre o arquétipo da loira burra, da loira vazia. A autora estava falando sobre o arquétipo dessa loira que é o mal, que é o ponto de foco de todas as perversões, né? Você tem todas as suas perversões e aí você projeta as suas perversões naquela mulher loira e sexy, peituda. Desculpa, mas pra mim, arte é o seguinte, se eu não entendi, talvez o autor, ou o pintor, ou o desenhista não conseguiu transmitir perfeitamente o que ele estava querendo, tá? Não adianta eu ter uma ideia e eu não conseguir explicar pra você que ideia é essa que eu tenho, ok? Porque o que eu quero dizer é o seguinte,
ela pegou a história de uma mulher real para falar sobre um arquétipo, tudo bem. Mas aí ela inventa coisa que não aconteceu na vida. Tô falando da autora, tá, gente? Ela inventa que ela dormiu com 2 homens ao mesmo tempo, sendo que ela teve um caso com esses 2 homens em momentos diferentes. Nada contra, cada um faz o que quer na sua vida privada, mas não foi o que aconteceu. Tem casos, tem questões ali que são colocadas no filme e que são tiradas do livro que não tem base na realidade da vida da Marilyn Monroe. Então, eu acho que quando você está falando da vida de uma pessoa que viveu, que foi real, você tem que ter responsabilidade com o legado, com a pessoa que ela era, entende? Não é porque ela morreu que ela deixou de existir. Eu acredito numa sociedade em que a gente tem a democracia dos mortos, né? E dos que ainda não nasceram. A gente tem que se preocupar com o que a gente vai deixar para quem ainda vai nascer, e a gente tem que se preocupar com aqueles que vieram antes da gente também. Você não pisa em cima dos seus antepassados, né? Então não pisa na cabeça da Marilyn Monroe também, gente. Tanto desrespeitoso, aquela cena dela fazendo, enfim, fazendo um negócio lá, que eu não vou entrar em detalhes, 2, 3 minutos inteiros a mulher, aquela cena focando no rosto da atriz, extremamente desrespeitoso, desnecessário, não é moralismo, é desnecessário, é chocante por chocar. E eu tenho horror a esse negócio de me chocar só por chocar. Eu até gosto de ser chocada, mas que tem um objetivo, né? Então não adianta, ninguém vai me convencer a gostar desse filme. Cada um gosta do que quiser. E eu tive uma oportunidade maravilhosa de assistir uma série feita pela Nickelodeon, que está na Amazon Prime, que é Are You Afraid of the Dark? As versões do ano de 2019 e de 2021, de uma série, gente, uma refilmagem de uma série que eu amava quando eu era criança e que passava na Nickelodeon, que era Clube do Terror, mas o nome em inglês era Are You Afraid of the Dark? Você tem medo do escuro? Que basicamente era um grupo de jovens, de adolescentes que se reuniam em volta de uma fogueira numa floresta e contavam histórias de terror à meia-noite, toda semana. Então, gente, eu amava aquilo. Nossa, eu ficava com muito medo. Mas eu sempre gostei eu sempre gostei de terror, né? Eu gosto da sensação do medinho, né? Da coisa eletrizante. Então, eu adorava. E ver essa refilmagem, eu amei. Achei que eles acertaram em cheio. E pra assistir na época do Halloween, na época do mês de outubro, foi muito legal. E super indico pra quem tem o Amazon Prime, tem criança que gosta de suspense, gosta de um pouquinho de terror, que nem eu era uma criança que gostava. Coloque pra ela assistir Are You Afraid of the Dark? O Clube do Terror de 2019 e Clube do Terror de 2021. Eles arrasaram, gente. Souberam fazer alguma coisa que foi elogiosa pra história do Clube do Terror. Quem é dos anos 90, anos 2000, que nem eu era criancinha nos anos 90, era menina, adolescente nos anos 2000, início dos anos 2000, vai lembrar do Clube do Terror se tinha Nickelodeon passando em casa, tá, gente? E se não era uma pessoa com medo. Minha irmã, por exemplo, não vai saber que ela morria de medo e eu adorava. Mas, enfim, como algumas pessoas comentaram que no mês passado eu não falei sobre os filmes que eu assisti, eu não falei sobre os livros, eu falei, bom, mês sim, mês não, eu falo um pouquinho, até porque nem sempre eu assisti muita coisa, nem sempre eu tenho como passar pra vocês esse conteúdo, mas esse mês eu consegui realmente assistir essa porcaria desse filme da Marilyn Monroe, que eu não deveria ter visto, nunca mais vou conseguir apagar da minha mente, mas a curiosidade killed the cat, né, matou o gato, e também assisti muitos filmes de terror, gente, mas assim, muita coisa de terror, suspense, mistério, assisti muita coisa nesse sentido, mas não tá vindo nada na minha cabeça agora. Então, o que não me marcou tanto assim, né? Reassisti Da Magia e Sedução, e até fiz um vídeo aqui para as meninas que me assistem sobre a energia feminina naquele filme. E é isso, já tá longo demais esse vídeo, misericórdia, misericórdia! Espero que vocês tenham gostado do nosso livro do mês. Beijo, a gente se vê no próximo vídeo.